Olá, tudo bem? Boa noite, meu amigo. Tudo ótimo. E você? Friozinho Tudo aí ótimo. também? Sim, bastante aqui. Tem a perspectiva de ser a noite mais fria do ano aqui hoje, então vamos vivê-la. Exato. Vamos lá, porque eu já te conheço bem, conheço o seu trabalho, acompanho ele há algum tempo, me espelho um pouco em você, em alguns aspectos aí. Muito obrigado. Somos Isso. espíritas, né? E tentamos viver a caridade aí, e faz parte tanto da sua vivência como da minha, tentar passar um pouquinho de conhecimento para o pessoal. Claro. Aí fala um pouquinho de você, da sua carreira, apesar de eu conhecer, para o pessoal, para ficar registrado, o pessoal conhecer também. Tá certo. Antes de mais nada, eu agradeço pelo convite, toda oportunidade de compartilhar conhecimento aos olhos do Pai e da sociedade. Isso é fundamental, porque eu acredito que um sábio no deserto ele serve para nada, ou para quase nada. Então você pode até estar emitindo boas vibrações pela humanidade, querendo a paz mundial, mas se você não transmite conhecimento para isso, não ensina, não troca conhecimento, ou não entra em prática para isso, você é uma pessoa estéril. Então, eu agradeço pela oportunidade de estar aqui compartilhando conhecimento que eu espero que seja de qualidade e útil para a maioria das pessoas. Eu sou Ícaro Alves Alcântara, sou médico formado há mais de 20 anos pela UNB, sou homeopata por formação, e desde a homeopatia, depois que eu tomei 5 tiros no assalto, isso mudou minha vida. E aí eu corri atrás de outras áreas, procurando entender o que ajudou para mim e que poderia ajudar outras pessoas. Então eu fui atrás da quântica, fui atrás da horta molecular, dos hormônios, da otimização de hábitos de vida, que é a área onde eu mais atuo. Inclusive, eu quero ver se esse ano eu lanço para as pessoas tanto produtos gratuitos quanto produtos mais aprofundados não gratuitos, porque a gente tem que sobreviver, né? E todo trabalho tem o seu valor. Mas relacionados à parte de hábitos de vida e transformação pessoal contundente em saúde. Eu gosto sempre de dar um produto gratuito para as pessoas que realmente seja transformador. E para quem queira, a partir daquele produto, ir para algo que seja mais detalhado ainda, a opção de pagar. Mas eu acredito que de graça deu, que de graça recebeste. Então, todo o material na minha vida tem um similar gratuito, todo, sem exceção, para as pessoas poderem usufruir. E eu espero que hoje a gente possa deixar algo gratuito realmente de muito valor para as pessoas. Basicamente é isso. Excelente, doutor. Eu não sabia dessa parte aí do assalto. É, Isso aí deve deixar alguns estigmas, né? sim, 23 de novembro de 2001. Acredite, isso aí muda vidas. Eu imagino. Então vamos lá. Eu sei que eu chamo pessoas que são experts nos assuntos que eu quero passar para as pessoas, e eu sei que essa relação você deve saber de cor. A relação da tireoide com o intestino. O que você me conta sobre isso, doutor Ícaro? Pois é, as pessoas têm mania de pensar que se uma dor é numa parte do corpo, necessariamente a dor está relacionada com aquela parte em 100% das vezes. Então as pessoas acham que uma dor na cabeça pode ser um AVC, se for mais embaixo, sinusite, aqui olho, aqui é tireoide, sendo que a tireoide praticamente não dói, a gente sabe disso. Aqui é coração, aqui é estômago, aqui é o limbo, né? Como tem muita coisa, as pessoas não sabem exatamente o que é na parte do umbigo e tudo mais. É intestino, é rim, o que quer que seja. As pessoas precisam entender que órgãos no corpo humano que estejam distantes ainda podem estar de forma muito importante interconectados. E a tireoide é a glândula que ajusta a sua velocidade e qualidade de funcionamento, que é o nome para metabolismo. Metabolismo nada mais é do que a nossa velocidade e qualidade de funcionamento. E é claro que ajusta o nosso metabolismo. Testosterona, hormônio de crescimento, cortisol, serotonina, mas o principal hormônio que ajusta o nosso metabolismo é o T3, é a triiodotironina.
Aí as pessoas já podem pensar, uai, cara, mas eu uso T4, por que você está falando desse T3? Pense no T3 como a tomada que você tem de 4 pinos, porque você comprou no exterior alguma coisa que veio com a tomada de 4 pinos, mas você chega no Brasil só tem 3. O que o brasileiro faz? Ele quebra um pino e enfia na de 3. É uma gambiarra. No nosso corpo, o T4 ele não consegue acoplar em lugar nenhum, porque esse rabinho aqui de iodo vai dar problema. Então você precisa de enzimas chamadas deiodinases para poder tirar esse iodo do T4, transformá-lo em T3, e o T3 nas células é que vai dar para elas a quantidade de T3, mais metabolismo, mais velocidade e qualidade de funcionamento, ou menos. Então, a gente sabe que os intestinos, eles são fundamentais para poder ajustar a quantidade de T4 que você vai produzir na tireoide, que no corpo vai ser convertido em T3 e ajustar o metabolismo de todo o corpo. Os intestinos são fundamentais como sítio de conversão do T4 em T3 para o corpo inteiro. Sabe, poucas pessoas sabem disso, mas intestinos e fígado são muito importantes na conversão de T4 e T3. A gente sabe que o cérebro também, mas o cérebro é um órgão egoísta, ele converte para ele. O que ele converte não vai para o resto do corpo, é para ele, tá? E por outro lado, a gente sabe que uma das principais causas de perturbação do funcionamento intestinal é hipotireoidismo. Porque a pessoa com baixo metabolismo, ela vai ter um baixo funcionamento intestinal, até porque o corpo entende, se a pessoa está funcionando de forma fraca, os intestinos não precisam funcionar tão bem e absorver tão bem, porque ela não está precisando de tanto metabolismo, senão eu vou ter o esforço depois de eliminar o que eu absorver demais. Então isso só mostra o equilíbrio que o Pai imprimiu, Deus imprimiu quando fez o nosso corpo. Uma coisa está conectada com a outra. E a gente sabe que tireoide influencia intestinos, intestinos influenciam tireoide por conta do T4, do T3, saúde dos receptores para esses hormônios encaixarem, e estes hormônios afetando a velocidade e qualidade dos processos de digestão, de absorção e de eliminação que o intestino controla. Basicamente é isso. Isso é um mundo, isso aí dá uma live inteira. Mas basicamente é isso. Não sei se era isso que você objetivava com a pergunta. Excelente. Resumiu bastante. E entra no escopo, né, do assunto que um bom proctologista que trata muito intestino preso, etc., tem que pedir exames de tireoide para o seu paciente, que senão ele vai estar, né, vai servir só para prescrever fibras e resolver muito pouco a vida do nosso paciente, né, doutor? Efetivamente bom, sabe? Proctologista que realmente valorize isso aí é muito difícil, sabe? Eu tenho alguns aqui em Brasília que eu indico que eles basicamente fazem o seguinte, olha, é paciente do Ícaro, eu vou ver a parte proctológica, te dar um laudo e o resto ele conduz. Mas o meu sonho é realmente ter um proctologista que eu possa encaminhar e que ele valorize água, alimentação, exercício, sono, respiração, pegar sol, tireoide, fibras, lactobacilos, porque tudo isso afeta a saúde intestinal, para nós podermos trabalhar juntos. Porque a gente sai da faculdade achando que hábitos saudáveis de vida e interação de hormônios com tecidos muito específicos é balela, é coisa paramédica. E não é. Nunca foi. Né? Eu tive a felicidade de sair da faculdade, Eurípides, e poder entrar em contato com essa outra medicina e os compêndios dessa outra medicina complementar e ver que o que eu tinha aprendido ainda precisava ser complementado por várias outras medicinas no mundo, sabe? Mas a maioria tem colegas que estão há décadas presos na medicina de qual é o diagnóstico, qual é o remédio, ou qual é a cirurgia, que é muito presente aí no seu métier, né? E eu fico triste com isso, porque você esquece o ser humano que está por trás e você vai para o procedimento como se procedimento resolvesse tudo, sabe? E não resolve. Exato. Nas causas, né? Exato, doutor. Bem pontuado.
para a gente fechar a questão da tireoide, eu não lembro da gente ter conversado se ia falar disso ou não. Se você quiser. Sem problema. É porque é uma dúvida minha, né? A questão do T3 reverso. O que você pode ser bem básico mesmo, só para mim e para o meu público entender o que é o T3 reverso. Claro. Todo hormônio age por um encaixe de chave e fechadura. Então, para você ter ação hormonal, você tem o hormônio, receptores específicos para ele, encaixe. Aí você tem desencadeado um circuito de ação que vai no núcleo da célula e ela vai exibir proteínas específicas e a partir disso ela vai agir. Ou seja, toda célula atua sob o efeito de um comando hormonal quando essa chave e fechadura acontece. Não é qualquer receptor, não é qualquer hormônio. Tudo no corpo tem hormônio específico para receptor específico para ação específica. A função do T4, que a tireoide produz ou que você pode tomar em caso de hipotireoidismo, é virar T3. E a função do T3 é entrar na célula, encaixar nos receptores adequados e desencadear uma ação. O problema é que quando você não merece ter um T3 alto, por exemplo, a pessoa que os hábitos de vida são uma porcaria, ela se entope de T4. O corpo vai lá e vai bloquear a conversão de T4 em T3. Aí a pessoa vai lá e toma T3. O corpo fala, eu vou bloquear receptores. Então, o seu corpo pode pegar uma parte do seu T4 e transformar em T3 reverso, que é tipo uma rolha do receptor da tireoide, do receptor do hormônio tireoide, nos tecidos. Ele vai entupir os receptores, mas sem dar possibilidade de uma ação biológica. Quando você entope a fechadura, você pode ter tanto de chave que for, você não tem onde encaixar, você não tem ação. Então é uma coisa que, curiosamente, os médicos pedem pouco. Eu pego a alteração de T3 reverso em 20% dos meus pacientes, quer dizer, é uma coisa importante, tá? Não é uma coisa de você olhar só quando está fora do parâmetro de referência, não, se estiver acima ali do 80%, você já pode considerar que esse paciente tem que perder peso, tem que melhorar os hábitos de vida, tem que otimizar os hormônios, tem que otimizar os minerais, complexo B, porque ele possivelmente está convertendo mais T4 em T3 reverso, e esse T3 reverso está entupindo, sabe, o receptor. E curioso é o seguinte, tem colega médico que o paciente começa com ele anos atrás com 25 microgramas de T4 e ele vai só aumentando a quantidade de T4. O problema é que chega um momento em que o aumento da dose de T4 vai aumentar a dose de T3 reverso também. E aí você vai ter receptores entupidos com o aumento da dose. Então a pessoa, paradoxalmente, ela piora com o aumento da dose. Esse é o momento de você dosar seu T3 reverso. Para mais sobre isso, se você me permitir, lá no meu site eu explico com mais detalhes no icaro.med.br/tireoide esses passos, tá? Excelente, doutor. Eu nunca havia escutado uma explicação tão completa e didática sobre isso. Obrigado. A ideia é que sejam assim, né? Isso. Acho que esgotamos bem esse assunto. Vamos passar para o segundo tema que escolhemos, que é estresse intestino. O que você tem para falar para a gente? Gente, você já deve ter ouvido falar que o fulano tá tão nervoso que não tá passando nem né? Não passa nem agulha. Vocês conhecem essa metáfora, né? O que quer dizer com isso? Quer dizer que com o estresse, as musculaturas chamadas de esfincterianas, elas travam. Por quê? Para travar o conteúdo, né, de sair. Mas por que usa-se esta metáfora? Pelo seguinte, toda vez que você está estressado, você tem uma hipermotilidade intestinal na maioria das pessoas. Porque os músculos do corpo ficam hiperativos, tá? Dependendo do grau de estresse e da cronicidade do estresse, acontece o contrário. A pessoa trava porque os intestinos ficam parésicos. Durante muito tempo, pensou-se que ansiedade aguda trava tudo, ansiedade crônica libera tudo. Hoje em dia, você sabe que tem padrões erráticos. Tem gente que desenvolve sintomas de intestino irritável por estresse, então ela vai alternar
constipação com diarreia, tem outros que vão ficar no polo da diarreia, outros vão ficar no polo da constipação, e outros nem altera muito isso, vai para o polo da dor. Então, o que a gente sabe é que a conexão cérebro, mente, cérebro, intestinos, ela é muito forte, principalmente pela ciência convencional através do nervo vago, do 10º par craniano. Mas, hoje em dia a gente sabe que isso é muito simplório. A gente tem redes de comunicação no corpo que extrapolam a comunicação neural, tá? Elas são via microtúbulos, via uma outra rede que o ser humano está começando a aprender e que são muito mais rápidas do que a via nervosa. Mas uma via que chama muita atenção é a psiconeuroendócrino-imunológica intestinal. Eu acrescento a intestinal porque se você pega imunológica, você pega intestinal, porque 80% do nosso sistema imunológico está relacionado à mucosa gastrointestinal. Trocando em miúdos, gente, a relação entre status mental e emocional e intestinos, ela é praticamente 100%. Ou seja, toda pessoa que está passando por algum desafio na parte psicoemocional e apresenta sintomas gastrointestinais, na minha opinião, ela deveria meio que esquecer o gastrointestinal e tratar o que está aqui, porque ela deve melhorar lá. Mas, se o quadro ficar muito crônico, a saúde intestinal ruim começa a piorar a saúde mental cerebral. Por quê? Até as barreiras intestinal e hematoencefálica são histologicamente, ao microscópio, muito parecidas. Então, o que atravessar lá embaixo tende a atravessar lá em cima. Até porque, se houve uma sinalização lá embaixo de que algo pode passar, seja uma sinalização de que o próprio sistema imunológico falou, isso é permitido nesse organismo, mesmo que seja anomalamente, glúten, leite, tudo, isso vai passar lá em cima também, para o seu cérebro, que é o centro de comando. Isso é complicado. E se houve uma sinalização imunológica lá embaixo, o sistema imunológico lá vai sinalizar para o sistema imunológico do cérebro. Isso também é permitido aí. E isso pode ser catastrófico. Então, tome cuidado com a sua saúde intestinal, porque alimentos, microbiota, né, bactérias, fungos e companhia, os produtos que eles produzem podem afetar a parede intestinal, e o que afeta a parede intestinal vai afetar o que vai atravessar para o seu cérebro. E vice-versa, seus pensamentos através de neurotransmissores e redes neurais podem rapidamente afetar a mobilidade, a motilidade dos intestinos, travando ou liberando você e prejudicando os processos digestivos. Acho que é isso, basicamente. Excelente, excelente. A gente escolheu os temas bem específicos mesmo. Mas você pode perguntar dos outros também e interagir com os outros também, sem problema. É só que eu acho que não vai dar tempo, mas vamos lá. Não, eu entendo você. Qualquer coisa a gente faz outra live depois, mas está excelente. As explicações, vamos dizer, dentro do que eu esperava mesmo, do que eu conhecia do seu trabalho. Obrigado. Agora vamos para o terceiro tema. Então, sim. Doutor Ícaro, homeopata, gosta da medicina natural. Que dicas você poderia dar para a gente aí para a saúde do nosso intestino? Ainda hoje eu estava conversando sobre um método que eu devo lançar em breve, estava conversando com a minha esposa, um método de atenção à saúde de forma integral e definitiva, que ajude mesmo, sabe? E estava lembrando lá que um dos tópicos avançados, de intermediário para avançado, é saúde intestinal. Só que, por que é só intermediário ou avançado, Ícaro, se é tão importante assim? É simples. É porque quando você conserta a base, que são hábitos saudáveis de vida, uma das primeiras consequências é o intestino regularizado. Por quê? O que é o básico para você ter saúde intestinal? Água, fibras e um equilíbrio de lactobacilos ou de microbiota intestinal, dos bichinhos que vivem lá dentro. Isso é o básico. O que é o intermediário para os intestinos? Isso junto a uma boa alimentação,
poucos carboidratos, mais gorduras boas, proteínas, fibras e água, sem excessos, tá? Exercícios físicos regulares, porque as pessoas não entendem que o músculo que você exercita fora dos intestinos, ele produz substâncias que caem no sangue e vão estimular todos os músculos do corpo. E, gente, o seu tubo gastrointestinal, que vai da boca ao ânus, é músculo. Só é um músculo adaptado para absorver e secretar também. Mas é músculo. Você tem mucosa associada a músculo. Então, sem exercício físico regular, você não vai ter intestino que funcione direito. Esquece. Por isso que o doente internado em hospital, acamado, se ele não for mobilizado, ele trava os intestinos. 100% das vezes. Ou, com o tempo, ele desenvolve uma inflamação e pode até soltar, mas é sem qualidade. Você perde funcionamento intestinal. Tá? Aí, no avançado para intestinos, você precisa combater inflamação, combater intoxicações, combater excesso de radicais livres e, é claro, glúten, leite, transgênicos, não orgânicos. Mas assim, quando a pessoa fala, ai meu Deus, Ícaro, é coisa demais, como eu coloquei lá no icaro.med.br/saúde intestinal. Eu sempre tenho algum link para passar, porque a gente fala rápido, né? Quem quiser estudar mais, mas, Ícaro, é coisa demais. Por onde eu começo? Água, fibras e microbiota intestinal. Com essa base, 70% dos casos melhoram em consultório. Não digo que se cure, melhora. Mas pelo menos você consegue convencer o cérebro da pessoa, a mente da pessoa, de que há um caminho e de que aquilo ali vai melhorar. Tem perspectiva de melhorar. Porque o ser humano precisa ter esperança. Se você começa um tratamento e não vê o mínimo resultado, fica difícil de você acreditar, né? Então, dando essas 3 coisas básicas, os intestinos começam a melhorar. É o que eu diria de básico, tá? Excelente, excelente. Você podia chamar a Denise de Carvalho, tá? Para fazer uma live. Se você quiser, eu posso conversar com ela depois, dar o contato seu para ela para ver. Ela já fez uma live conosco, tá até no podcast. Ah, que ótimo. Ela é muito boa. Ela sabe mais do que eu de saúde intestinal. Nada, eu quero ver pontos de vista diferentes, doutor. Por isso que estou gostando muito da live com você, que está me... Vamos dizer, os profissionais vêm de várias especialidades e mostra que não tem segredo, gente, não tem pílula mágica, tem que ter atitude, tem que mudar de vida, porque você repetir o mesmo erro para tentar um resultado diferente, já dizia Einstein que é impossível, né? É impossível. Na verdade, você sabia que essa frase, ela não é do Einstein? Ele ouviu de uma enfermeira em algum lugar que ele passou, só que quando o Einstein falou, o pessoal, é o gênio e tudo. Ele falou, mas quando perguntaram para ele, ele deu o crédito. Você veja que um gênio de verdade não puxa para si o que não é dele, né? Mas ela não perde o valor de jeito nenhum de quem quer que venha. Não dá para... Loucura é você fazer a mesma coisa e esperar resultados diferentes, né? Não tem jeito. Eu te interrompi antes. O que você ia falar sobre a saúde intestinal? Porque é a sua área, né? Você deve saber bastante disso também para falar aí. Não, eu creio que você fechou bem essa parte básica, mas o que eu ia dizer é que entra profissionais, sai profissionais, áreas diferentes, e é isso. E que o pessoal parar de buscar essa pílula mágica e começar a fazer o dever de casa, que é o básico, né? Exato. Vamos supor, no meu caso, porque não adianta você ir num médico, ele é obeso, ele não faz o que ele prega. Então eu primeiro investi em mim, já tem 1 ano que eu perdi 20 quilos, estou me mantendo desinflamado, saudável, e vamos supor, tem vários pacientes que já chegou na sintonia fina, que é o meu caso também. Aí você, como ortomolecular, geralmente vocês têm, vamos dizer, uma alquimia aí um pouquinho diferente para a sintonia fina. Então, o que eu quero dizer com isso? Primeiro, o que o doutor Ícaro vai falar agora não é prescrição médica. Ele vai dar algumas dicas, tá, de suplementação que ajuda o intestino. Ok.
É bom você falar isso no começo, porque eu vejo 3 erros comuns, os mais comuns de suplementação. São 1000 erros, mas eu vou dizer os 3 principais. Primeiro, a pessoa pega e fala, quais são bons para tal, quantos miligramas vou usar. Às vezes não melhora água, comida, exercício, sono, respiração, sol, gerenciamento de estresse, que são os hábitos de vida, mas mete um suplemento. Gente, a maior parte da vida, do que dá certo na vida, é mudar o que você faz para algo melhor. Não é introduzir coisas novas. Entenda, antes de introduzir coisas novas, otimize você mesmo para receber o novo. Senão até uma coisa que era para fazer bem, ela pode fazer mal. Entendeu? Eu já tive gente no passado, no começo da carreira, onde eu era muito mais dado e aberto para até em festa me perguntava uma coisa empolgado que eu fazia, dava o suplemento, dava a dose e não frisava para a pessoa que não adianta tomar suplemento sem melhorar os hábitos de vida. Ou ele não vai funcionar, ou vai funcionar pouco, ou vai tirar efeitos colaterais. Eu explico isso no icaro.med.br/suplementação. Segundo, tem um monte de gente que fala, o que é bom para tal? Gente, tira isso da cabeça. Por quê? Uma pessoa pode estar gorda, obesa ou com sobrepeso, como você queira chamar, porque ela come carboidrato demais. Ou porque ela não se exercita adequadamente. Ou porque ela está com os hormônios inadequados. Ou porque ela está inflamada. Ou porque ela está intoxicada. Então, eu só falei 5 causas possíveis para obesidade ou sobrepeso. Tá bom? Significa o seguinte, que para o Zezinho, que estava mais gordinho porque estava inflamado, eu posso passar para ele suco verde. Tá? Aí, o fulaninho, o Juquinha, que tem outro problema, tá gordinho porque não se exercita, vai se entupir de suco verde até ficar igual o Hulk. Não vai adiantar nada, ainda vai sair falando, esse Ícaro não sabe nada, esse tratamento não funciona nada, ou então, minha genética não me permite emagrecer, deixa eu comer mais um Big Mac. O que acontece? Gente, você não tem que perguntar qual é o suplemento ou remédio para quê. Não é isso. Você tem que perguntar qual é o mecanismo que está me fazendo ter esse resultado para eu saber que suplementos ou remédios são bons e hábitos de vida para esse mecanismo. Não é para o fim. Porque muitas vezes o mecanismo para o fim são vários diferentes. Esses 5 mecanismos que eu falei para obesidade vão desembocar no mesmo obesidade. Então não existe um remédio só. Você tem que ver qual é o mecanismo de base. Tá? E o terceiro erro muito comum é o seguinte. Para minha vizinha funcionou 200 miligramas de coenzima Q10. Eu não vou nem procurar um médico nutricionista, eu vou usar 200 miligramas. E se ela tinha 90 quilos e você tem 45? Você pode entrar em overdose? E se é o contrário, para ela funcionou 200 porque ela tem 45 quilos, mas você tem 90. Para você poderia ser a mais, sabe? De repente ela tomou por 5 dias, para você pode precisar de 10, 15, ou para você se tomar um dia intoxica. Então tem que tomar cuidado com isso. Mas basicamente, para a saúde intestinal, o que pode ajudar para quem tenha bons hábitos de vida de base? Primeiro, água de qualidade. Sem dúvida. Porque hoje em dia a pessoa toma água ácida demais, ou se entope de água alcalina demais por muito tempo, aí desmineraliza. Ou a água é tóxica pra caramba, tem uma quantidade de cloro e de flúor absurda. Isso vai afetar o epitélio intestinal com o tempo, sabe? Então, investir em qualidade da água é fundamental e as pessoas não se tocam. Meu filtro ali da cozinha, ele foi relativamente caro. O pessoal fala, nossa, você pagou isso num filtro? Você paga numa bolsa. Você paga numa viagem. Eu paguei 10 anos atrás por um negócio que está dando água de qualidade superior, mundial para minha família até hoje. Cada um gasta no que é prioridade para si. Né? Segundo, não adianta você tomar suplemento se a sua alimentação é uma porcaria. Eu vou tomar suplemento. Joia. Mas eu como carboidrato igual um porco, eu como leite e glúten pra caramba, e as fibras que eu consumo são todas
né, de baixa qualidade. Meu filho, não adianta. O pessoal está perguntando qual é o filtro meu. O meu é o Chanson, Isso. tá? É o Chanson do Brasil. Se quiser depois, Eurípides, eu te passo o telefone do Marcelo, que ele é muito bom, é muito Beleza. técnico, muito cientista, tem muito material legal. Em matéria de Certo. suplementos, eu gosto muito dos lactobacilos, tá? Mas deixando claro para as pessoas que não adianta você se entupir de lactobacilos gerais se a base não tá boa de alimentação, de água e tudo, porque senão você pode inocular bactérias onde já tem demais, daqui a pouquinho ter bactéria demais dentro de você e você desenvolver uma SIBO ou alguma outra coisa, alguma síndrome por excesso de bactéria. Mas eu sou fã da pessoa mudar seus hábitos de vida, melhorar, e em algum momento que ela tá com bons hábitos de vida, você dá um bom pool de probiótico daqueles cheios de cepas diferentes e ver se aquilo dá um kickstart para a pessoa. 30 dias, não é 60, não é 90, não é um ano. 30 dias. Se só isso não resolveu, no futuro você vai ver as cepas específicas para cada fim. Mas eu sou fã de dar um pool de probióticos geralzão, bom. Eu gosto do Vitalplex, do Vital Imune, do probiótico da Now Foods, gosto do probiótico da Life Extension, sabe? Que é uma marca muito boa de suplementos. Da Puritan's Pride, é muito bom também. E os manipulados que eu passo para os meus pacientes. Além disso, magnésio. Magnésio é muito bom para os intestinos. Só que você tem cloreto de magnésio, magnésio quelado, magnésio de malato, magnésio taurato, magnésio citrato, magnésio treonato. Então, é tudo magnésio. Mas dependendo de com o que ele vem conjugado, ele vai ter um efeito mais laxativo, mais de prender, não vai mexer tanto com os intestinos. Mas entenda que quando você toma magnésio, quem mais se beneficia do magnésio é a mucosa intestinal, que é o primeiro lugar onde ele vai chegar. E é rápido para o magnésio ajudar a desintoxicar os intestinos. Para vocês terem uma ideia, tem um suplemento chamado Oxy Powder, de poeira, pó, né? De oxigenador. É um suplemento à base de um magnésio muito puro e que, assim, você toma o Oxy Powder por 3 dias, você limpa a tua mucosa intestinal, você vai ter diarreia várias vezes durante o dia, por isso que não pode usar por muito tempo. E nem todo mundo pode usar, eu não estou te prescrevendo. Mas, para você estudar, o Oxy Powder, ele promete dar uma oxigenada na mucosa intestinal usando o magnésio para levar esse oxigênio. É top de linha. E a base é magnésio. Então, eu sou fã do magnésio para a saúde intestinal. Outra coisa é ômega 3, principalmente o ômega 3 EPA, o eicosa pentenoico, tá? Porque o docosa hexenoico, que é o DHA, é mais para cérebro, sistema imunológico, desintoxicação, sabe? Mas o EPA é muito bom para os intestinos, muito bom. Claro que como a maior parte da imunidade está vinculada aos intestinos, se você tem alguma coisa que está ruim demais na parte intestinal, uma boa proporção de DHA pode ajudar. Mas eu sou fã do ômega 3 porque inflamou, ômega 3 desinflama. É muito difícil não funcionar com ômega 3. Você vai ter que trabalhar a dose de ômega, né? E para muitas pessoas o ômega 3 ainda vai ajudar bastante a dar uma soltada nos intestinos, que constipação é meio que um problema crônico, né? Funciona bem. Eu gosto muito da coenzima Q10 porque às vezes o intestino está meio parésico, meio paradão pela falta de coenzima Q10. Então ajuda, tá? É um grande ativador mitocondrial, a coenzima Q10, e deveria ser um produto normal da função mitocondrial saudável, mas a maioria de nós não tem uma função mitocondrial super saudável, esse aqui é o problema. E eu vi que você falou nas últimas semanas sobre DNA mitocondrial, mitocôndrias, então acho que o seu público está mais familiarizado com a noção de mitocôndria e coenzima Q10, né? Chega? Ou quer mais suplementos que possam ajudar? Uai, foi bem completo. Se você souber algum outro mais específico, pode completar, mas a gente pode seguir se você quiser. Tem vários bons, por exemplo, tem o Plantago ovata, o Psyllium, né? Que é um suplemento muito bom, mas tem que tomar com cuidado, porque o Psyllium é assim. Se você pegar um copo de 100 ml de água, 100 ml não é muito pouco. Você bota lá, bota um sachêzinho de Psyllium e deixa, quando você voltar você não consegue mais tomar. Por quê? O Psyllium vai puxar a água, vai hidratar, vai virar
uma gosma no copo que você não toma. Tudo bem, você vai lá e acrescenta mais 100 ml de água, dá uma volta e volta. Você não vai tomar de novo, porque os grãos cresceram mais ainda, virou uma gosma que não é mais nem líquida, é um gel. Então, assim, psyllium é um suplemento muito usado hoje em dia, para ser usado bem, por esse público que tem dificuldade de comer fibras adequadamente, sabe? É de repente aquele executivo que vai comer rápido e precisa botar fibra num sachê e tudo. Pode ajudar bastante o psyllium. Tome cuidado com cáscara sagrada e sene, tá? Isso aí, lactopurga, sabe? Complexo 46. Os usos disso aí são muito restritos, porque eles agem inflamando a parede intestinal. E tudo que você inflama cronicamente, está sempre usando, pode criar uma dependência e lesar a parede intestinal. Então isso aí eu não prescrevi no começo da carreira, mas te digo, não prescrevo mais. Porque, assim, as pessoas tendem a ver, tá funcionando, não é? Então vamos continuar usando. E aí acabam passando do limiar de razoabilidade e aí o negócio dá problema. Chega um momento que dá problema. Exato. Acho que basicamente isso aí, a não ser que você queira acrescentar algo. Tranquilo. Esses faz evacuar machucando a mucosa. Você vai evacuar por um estímulo ruim, né? Então, realmente, concordo contigo. Eu já não prescrevo há algum tempo também. Seguindo você como sigo, eu lembro de uma coisa que eu acho legal, você dar uma pincelada, já que temos tempo. Sim. Explica para mim o que é o Dr. Caveirinha. Dr. Caveirinha é o seguinte, você deve conhecer o Dr. Arthur Lemos, que é um expoente da ortomolecular na América Latina, né? O Arthur deu aula para mim na minha pós de ortomolecular em 2009. Eu já fazia ortomolecular antes, mas eu resolvi fazer o curso de ortomolecular para ajustar os meus conhecimentos, que eram de estudo por conta própria. E o Arthur foi um dos professores da pós, tanto que depois eu trouxe ele para Brasília, para um outro curso de aprofundamento. E agora, para você levar o Arthur para algum lugar, é caríssimo, porque o cara é muito bom, é expoente. A gente sempre encontra nos congressos, ele é botafoguense, super gente boa. E aí, no curso dele, ele falava do Dr. Caveirinha. O que é o Dr. Caveirinha? É basicamente aquele saco de estrume na medicina, que na minha opinião, esse tipo de profissional deveria ser banido da medicina. Ele vai pegar, ele vai ouvir o paciente que quer emagrecer por 5 a 10 minutos no máximo. Vai tacar um monte de remédio que vai fazer o paciente emagrecer à força. À força. Sendo que um monte de tarja vermelha ou tarja preta. Tá? Ele não pede muito exame, ou pede alguns para o inglês ver. Ou então, ele quando vem os exames, ele interpreta de qualquer jeito, ele prescreve sem ver, ele quase não examina o paciente, ou examina uma coisa boba só para constar. Quase não ouve o paciente, né? Já vai vender algum tratamento na clínica caríssimo, junto a um monte de fórmula veneno de rato, que muitas vezes o paciente só compra no mercado negro. Tá? E é cheio de cliente. Por quê? São os clientes que de 3 uma. Ou funciona uma vez, funciona 2, funciona 3, enquanto funcionar para emagrecimento rápido, sem saúde, que a pessoa definha no processo. Ela perde massa gorda, mas perde massa magra, perde saúde, perde funcionalidade, tudo. Só que enquanto a perda de saúde não é tão grande, a pessoa continua voltando no Caveirinha. Isso acontece muito do meio do ano para o final. Principalmente de 3/4 do ano para o final. A pessoa nota que está um pouco mais gordinha para o verão e ela fala, vou no Caveirinha porque ele emagrece rápido. Para que eu vou no Ícaro, vou no Eurípides? Não, vou no Caveirinha que em 2 semanas você está seco. É verdade, seco e sem saúde também. Né? E aí, ele chamou isso numa pós-graduação dele de Dr. Caveirinha, porque é o cara que a pessoa vai para emagrecer. Ele não pergunta se ela quer isso com saúde, porque ele não tem como emagrecer uma pessoa em 15 dias, em 20 dias com saúde. Então ele dá o que a pessoa quer, mas muitas vezes ilegal, muitas vezes vai detonar a saúde, muitas vezes sem avaliação com a profundidade que deveria e sem individualidade bioquímica, sem prestar atenção nas nuances. E aí lá no icaro.med.br/Dr. Caveirinha, eu dou essas características desse profissional aqui, né?
Mas olha, ele é cheio de público, porque até a pessoa se lascar de verde e amarelo e ir procurar algum médico para reparar o dano, que nem sempre é reparável, sabe? A pessoa fica voltando no Caveirinha. E voltando, até se dar bem mal, porque ela volta ou muito inflamada, ou com alguma sequela, ou depois de ter parado no pronto-socorro. Mas tem a terceira categoria que não volta, porque morre, sabe? Aqui em Goiânia, tem um pessoal que foi desmantelado só no ano passado, pra você ter uma ideia. Eles venderam fórmula Caveirinha durante 20 anos, que o pessoal sabia a fórmula de Goiânia. E não sei se parte da polícia na época estava usando as fórmulas Caveirinha, não desmontaram o esquema em 20 anos, Eurípides. Agora, graças a Deus, desmontaram o fornecimento de fórmula Caveirinha, que comprava pelo Mercado Livre também. Isso é um absurdo. Então, resumindo, o doutor Caveirinha é esse, que você quer um resultado, ele vai te dar. Se tem saúde ou não no processo, não interessa. Cuidado com os Caveirinhos, né? Basicamente é isso. Excelente, doutor. E eu falo disso, sabe por quê, Eurípides? Eu fui conselheiro do Conselho Regional de Medicina do DF, eu fui presidente da corregedoria durante quase um ano no conselho, sabe? Me afastei do conselho quando eu vi que o conselho estava começando a ficar com os propósitos meio esquisitos do pessoal da minha gestão, sabe? Mas como conselheiro eu pude ver que tem um monte de Caveirinha no mercado. E um monte de Caveirinha disfarçado. E se a gente não falar abertamente e não alertar as pessoas do que é o procedimento ético na medicina, isso é complicado, sabe? Porque quão bem faz uma pessoa que não alerta sobre o mal? Sabe? Eu acho que é função nossa a gente denunciar quando vê uma coisa que não presta, né? Então, desculpa, só fazendo esse atento. Não, tranquilo. E o perigoso é até tem gente que nem médico é e prescreve essas fórmulas, né, doutor? Tem essa também. A gente sabe que tem gente que sabe muito mais do que alguns médicos. Sim, nutricionistas, terapeutas e companhia, beleza, mas isso é exceção, não é regra. Então, a gente tem que buscar o colega que pratica boa medicina e não procurar o colega que pratique saúde em medicina sem ser médico, porque muitas vezes vai fazer falta da patologia, da bioquímica, da biofísica e tudo mais, né? Acho que cada macaco no seu galho, né? Exato. Tem mercado para todo mundo e tem que ser multidisciplinar, a gente se ajuda, né? Não tem que ser concorrência. Exatamente. Tem que ser aliado. Sem prepotência, né? Exato. Doutor Ícaro, eu sempre peço para o meu convidado dar dicas de leitura de livros, não precisa ser relacionada à medicina, mas pode ser também, livros que mudaram sua vida. Top, top. Bom, vai ser esquisita essa dica, mas vamos lá. Primeiro que eu tenho uma parte do meu site que é destinada a isso, a indicar livros de crescimento pessoal e saúde. Está lá no icaro.med.br/livros, tá? Eu digo para vocês que 3 livros que eu escrevi mudaram a minha vida, porque só de escrevê-los eu tive que estudar mais os assuntos, tive que me reinventar. O último livro, que é o Gigi e as Descobertas Saudáveis, que é o livro que eu fiz em homenagem à minha filha, onde ela ensina hábitos saudáveis de vida para as pessoas. Esse livro está à disposição aí à venda, né, nas principais livrarias online e físicas do país, e é o meu livro desse ano. O Manual da Saúde Definitiva, que é meu de 2018, que é um manual para as pessoas poderem começar o processo de melhorar a saúde geral, tá? E o livro de 2015, que é o 11 Hábitos em 11 semanas, que pela Companhia Editora Nacional, todos estão à venda, ou lá no meu consultório, ou nas principais livrarias do país. Mas livros externos que mudaram a minha vida, eu preciso dizer para vocês, a Bíblia é o primeiro deles, porque eu não sou perfeito, tá bom? Mesmo, acredite, não sou. Sou bem humano. Mas toda vez que você pega a Bíblia para ler, às vezes eu passo uma semana sem ler e falo, putz, grilo, tô falhando nisso. E você lê cada página, realmente muda você, sabe? E eu tive a felicidade de cair numa família da minha esposa evangélica. Então o povo fala de Bíblia 24 horas por dia, resultado, a gente, né, acaba pegando um pouco disso. E foi muito bom para eu retomar esse hábito de ler a Bíblia. E eu recomendo para todo mundo, tá?
Faça uma vez por semana, uma vez por dia, uma página por dia, mas vale a pena. O outro livro que mudou a minha vida é O Cavaleiro Preso na Armadura. Nossa, esse livro eu chorei muito ao lê-lo. É um livro curtinho, tem link para ele lá no icaro.med.br/livros. E é um livro que eu acho que principalmente todo médico e advogado e político deveria ler. Por quê? Porque nós três ganhamos muito poder nas nossas mãos. Muito poder. Eu tenho pacientes que são políticos, que são juízes, que são ministros, que são isso e aquilo, e o cara senta à sua frente e por saúde ele desmonta. Então você tem muito poder de entrar nas melhores mentes possíveis, sabe? A mesma coisa que o advogado tem, na minha opinião, né, o jurista ou do jurídico por aí, e o político. Mas qualquer pessoa, quando lê O Cavaleiro Preso na Armadura, ela se confronta com o mundo interno dela, que ela jogou embaixo da armadura dela e faz tempo que ela não vê. Então, quando eu estava lendo O Cavaleiro Preso na Armadura, eu rapidamente sintonizei com prestar mais atenção na minha filha, na minha esposa, nas pessoas próximas, no que mais importa, no que você está dando atenção e tempo e energia, e se aquilo está bem equitativo, sabe? Mudou minha vida. Outro livro que mudou muito a minha vida é o Go Giver. Eu acho que ele não está traduzido em português. Que é a história de um cara de negócio, de um guru de negócios, que ensina para um cara que quer as dicas para estourar no mercado, que a base para você estourar no mercado e ser o tubarão das finanças é doar para os outros. E ele explica por quê. Então o livro também me levou às lágrimas, um livro muito top, sabe? E tem um livro aqui, que eu acho que é um livro bom para todo mundo começar, tá aqui do lado da minha cabeceira, que é um livro para a saúde, de um médico que eu admiro muito, que é o Dr. Joseph Mercolat. Um dos sonhos que eu quero realizar em breve é trazê-lo para o Brasil para uma palestra, para um simpósio, tá? Cura sem esforço. Na verdade, o nome é altamente sensacionalista, mas nos Estados Unidos pode. No Brasil, você não pode lançar um nome sensacionalista desse. E o Cura Sem Esforço, ele permite que você comece de qualquer ponto, sabe? E atinja a saúde rapidamente. Eu comparo o Cura Sem Esforço, que é um best-seller mundial, no Brasil, com o meu livro, que também é um livro atual para você começar e melhorar de qualquer ponto de vista. Eu li o Cura Sem Esforço para aprimorar meu cuidado com os pacientes. E aprendi muita coisa lá com ele. Então vale a pena. Tá? Deixa eu ver o que mais de outros livros que mudam a vida das pessoas. O Poder Sem Limites, do Tony Robbins. Tony Robbins virou uma marca, virou um branding, um cara meio inatingível, meio difícil até de conversar. A equipe do Tony Robbins é um nojo de lidar. Eu já tentei falar com ele para dar umas dicas no passado, quando eu li O Poder Sem Limites. Infelizmente, esse pessoal vai ficando muito cercado, sabe? As pessoas, quando mandam alguma coisa lá para o consultório, alguma coisa para mim, apesar de eu ter mais de 200 mil seguidores em todas as redes e tudo, eu procuro ser muito acessível. Isso é bom? Vamos conversar. Isso não é? Não vamos. Mas o Tony Robbins deve ter dezenas de milhões, né? Então fica difícil. E é difícil conversar com esse povo, mas O Poder Sem Limites do Tony Robbins também é capaz de mudar vidas para melhor. Vale a pena ler. Então, basicamente, seriam esses, tá? Excelente, doutor. Tem outro. Você é a Sua Cura, Deepak Chopra. Esses todos estão lá no icaro.med.br/livros. Tá bom? Excelente. Só livro top mesmo. Para a gente fechar, eu sempre peço para o convidado falar dos projetos futuros e como que o pessoal te encontra. Ótimo, te agradeço pela oportunidade. É fácil de me encontrar pelo linktr.ee/dr Icaro Alves. É o Linktree, tá? linktr.ee/dr Icaro Alves. Vou colocar aí para vocês, que eu acho que vai ficar legal, mas está no link da minha bio, lá no Instagram. Então, no instagram.com/dr Icaro Alves, você vai lá na bio, lá em cima, e você vai conseguir me seguir lá. Tem o canal no Telegram, t.me/dr Icaro Alves. É um canal que está crescendo muito rápido, graças a Deus.
E eu criei esse canal, pô, mais uma rede. Por quê? Porque eu estava vendo que o conteúdo não estava sendo entregue direito pelo Instagram, pelo Facebook, pelo YouTube. Quando você começa a abordar muito temas polêmicos, a entrega do seu conteúdo começa a ficar meio cerceada. E lá no Telegram eu sei que a galera lê e tudo, bem certinho. Tem o meu site, o icaro.med.br, tá? Que lá vocês encontram tudo já na página inicial para poder entrar em contato comigo, com o meu material. Os 2 projetos principais agora são o curso de Imunidade Otimizada 2.0, que o primeiro foi um sucesso, sabe? Um curso que eu e minha esposa tiramos do zero para ajudar as pessoas nessa época de imunidade. Foi um sucesso, tem muita gente pedindo o 2.0, vai sair o 2.0 e vai sair um mini curso gratuito de como melhorar a vida básica. Já deve começar na semana que vem, se eu não me engano. Então fiquem ligados nas minhas redes sociais que as inscrições já atingiram quase 1.000 pessoas e a gente abriu um pouquinho mais de vaga só para poder atingir o número final. Em breve eu vou liberar o link, mas quem quiser, eu acho que ainda pode se inscrever pelo icaro.med.br/mini curso, tá? E até o final do ano eu quero sim lançar um produto para as pessoas poderem olhar e do tipo, faça você mesmo melhorar a sua saúde. Claro que valorizando o acompanhamento por profissionais de saúde, claro, é necessário como parte da questão, mas uma maior parte que a pessoa pode fazer por si. Esses seriam os projetos básicos para esse ano, mas a cabeça está sempre fervilhando para um monte de outras coisas. E fazer muitas lives com gente que deu oportunidade, como você, eu agradeço, para a gente poder esclarecer melhor a população que tanto precisa de conhecimento, porque conhecimento de bem é poder, né? E é isso. E o telefone lá do consultório, que é o 61 996467775, tá? Que dá para fazer marcação de consulta. Estou atendendo online brasileiros do Brasil e do mundo inteiro, né? Isso vai ser um prazer poder ajudar quem queira, tá? Obrigado. Excelente, doutor. Eu sabia que ia ser top essa live, que não podia faltar no meu podcast o seu relato, que o podcast tem esse intuito de ser gratuito, de ajudar quem está procurando saúde intestinal. Então, só tenho a te agradecer. Fica com Deus, gratidão sempre e carpe diem. Exato. Fiquemos sempre com Deus. Muito obrigado pela oportunidade. Um abraço, gente. Tchau. Tchau.